seria não contraditório ou um paradoxo, né? Se eu for fazer um top 10, eu teria que ser minuciosamente, né, criterioso. Eu teria que fazer no mínimo um top 100, diante da grandiosidade do gênero e dos grandes filmes de faroeste que existem, tanto americanos como os europeus, né, que foram rotulados até de uma forma preconceituosa de o faroeste espaguete, porque originado na Itália, e a Itália praticamente é a terra da massa, do talharim, da macarrão. Então foi associado a isso como uma forma jocosa de falar. Mas eles provaram ao mundo de que eles poderiam fazer tão bons ou melhores do que o próprio americano. Mas os americanos, né, durante décadas, claro, a gente tem grandes astros. John Wayne é uma referência, Clint é uma referência. Mas Clint só se tornou astro quando ele foi e participou da trilogia dos dólares com o grande Sergio Leone. Então você, quando analisa essa questão, você pode fazer um top 10 de um gênero e um próprio top 10 de outro. Então dentro do gênero americano eu citaria Rastros de Ódio, No Tempo das Diligências, eu poderia citar A Última Carroça. Então, para lembrar no momento, para filtrar, né, fica mais criterioso. E no gênero italiano, West Spaghetti, a gente tem a trilogia dos dólares e considerada também a obra-prima do gênero que Era Uma Vez no Oeste. Então, o grande Sergio Leone, ele nos presenteou com essa trilogia, né, estrelado por Clint Eastwood, né, por uns dólares a mais, né, por um punhado de dólares, e 3 homens em conflito, e culminando na despedida do Oeste, segundo o relato do mesmo, com Era Uma Vez no Oeste. Então a gente tem Django, a gente vai ter Sartana, Ringo, Pecos, Trinity. Isso são nomes de personagens interpretados por vários outros atores. Mas assim, a gente tem aí centenas de excelentes filmes de faroeste, tanto americanos como europeus. Vai depender do critério. Se eu começar a fazer um top 10, eu começo a citar, quando eu vou olhar, eu citei 10 italiano. Aí eu vou me lembrar do americano. Aí eu começo a citar. Eu cito 10 americanos de excelente qualidade, né? Isso no seu roteiro, no seu contexto, no cenário, nos grandes intérpretes. E a gente, eita, faltou o italiano. Então, qualquer relação que se tenha, está sempre oscilando entre mais de um lado e mais de outro. Então, se eu fosse citar, eu não teria condições hoje, porque a cada um que eu citar de um top 10, eu estou agregando a ele, no mínimo, 100 a cada um deles. Isso a gente diz assim, por conhecimento de causa, por ser amante do gênero desde jovem e pesquisar e ter um grande acervo. Então está correlacionado a essa grandiosidade do gênero faroeste. As produções americanas, inicialmente, a questão do capital, né? Eles sempre tiveram mais condições financeiras para isso. E o próprio ambiente da colonização do Oeste aconteceu em território americano. Então lá já está pronto, existe o Grand Canyon, né? Existe o deserto de Nevada, o Texas, o Arizona, onde se passou todo esse contexto histórico. Isso desde os pioneiros, a corrida do ouro que alavancou, né, a formação dos povoados da cidade. E claro, houve violências, houve inveja, assassinatos, tudo em prol desse metal precioso, né? Quando a gente vê essas produções de grandes nomes, né, eles se achavam, talvez, que só eles soubessem fazer, né? Então não aceitavam que outro país ou outro diretor pudesse fazer tão grandes filmes como foi realizado no país da Itália. Então, quando a gente vê a diferença, a gente pode ver a questão inicialmente de capital e de tomadas. Aí eu cito aqui uma informação importante, que a maioria dos cenários do Faroeste Spaghetti, sendo italiano, produtora italiana,
eu cito a RAI, que é a Cinecittà também, foram em território espanhol, na região da Almeria. Então a maioria deles foi assim. Então essa questão também de grandes astros, já existiam grandes astros. Então foi moldando esses grandes astros no faroeste spaghetti, que aí é onde surgiram Giuliano Gemma, Franco Nero, Anthony Stephen, Robert Woods, né, Clint Walker e muitos outros que foram inseridos dentro desse contexto, porque alguns deles também participaram, né? Eu faço aqui uma referência ao grande Henry Fonda. Henry Fonda já era astro de inúmeros faroestes, como Mocinhos, né? Ele interpretava o Mocinho. E Henry Fonda, antes de terminar a sua carreira cinematográfica, ele foi convidado a participar de um filme italiano. E justamente ele interpretou o único vilão e, coincidentemente, ou algo do destino, propriamente dizendo assim, ele veio culminar em Era Uma Vez no Oeste, que é a obra-prima do gênero. Então, atores italianos também contracenaram em filmes americanos e vice-versa. Então há essas grandes diferenças, né? do cenário, do investimento de grandes atores, e foi se adequando a uma geração, e veio ali, principalmente na década de 50, 60 e 70, foi o grande auge do faroeste como um todo, seja americano ou seja italiano, né, dentro desse contexto cinematográfico.